Estamos no Poço 3 em Içara e vamos mostrar para você que assiste o programa a história de mais uma casa que está com as portas abertas para trabalhar na ajuda a dependentes químicos. Nós observamos aqui, do lado de fora mesmo da casa, a presença de alguns rapazes que estão trabalhando, limpando aqui, preparando um campo de futebol suíço. Estão ali realmente na atividade. Esta casa é o Centro de Tratamento de Adicção, conhecido como CETRAD. Tem aqui o veículo da instituição e a gente vai conversar com a família que teve a ideia de abrir as portas dessa casa. A gente percebe que é uma casa muito bem estruturada, muito bem construída, numa área muito clara e o que a gente observa já uma certa diferença para outras casas do ramo aqui pela região. O Ricardo da Jori Possamay, este rapaz realmente é o pivô de toda essa história. O Ricardo já teve problemas de dependência química, em tratamento em algumas casas. Ele percebeu que poderia ser útil para outras pessoas que estavam trilhando o mesmo caminho que ele. É verdade? Isso, é verdade. A gente sentiu essa necessidade, né? Passando uma parte da vida, né, em tratamento, então a gente achou essa necessidade e veio buscar da melhor forma, né, um centro de tratamento onde pudesse dar oportunidade para as pessoas ter uma qualidade no tratamento, né? A tua dependência era exatamente de quê? Eu fui dependente de álcool e drogas, né? Não preciso citar quais, porque geralmente foram quase todas, né? Que loucura, hein? Como é que começou a tua história de envolvimento? Eu era novo, né? Acho que muito por curiosidade, sempre fui muito bem assim dado com as pessoas e curiosidade em saber mais ou menos o que era, o que não era e achando que estava numa turma legal e não foi tudo bem isso, né? Foi bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Ricardo, e você teve a ideia de, através da tua história de vida, você ajudar outras pessoas no mesmo caminho. As pessoas que vierem até este centro, o que elas vão encontrar de diferente aqui dos demais? Na verdade eles vão encontrar tudo de diferente dos demais, né? A gente tem um plano terapêutico, né? A gente tem profissionais capacitados, a gente tem uma estrutura que está toda regulamentada na Anvisa, dentro da NBR 101, né, que é a mais atual, que hoje as outras instituições elas já estão adequadas em outras NBRs que são inferiores a essa, né? Então ela está adequada em todos os sistemas da Anvisa e da Vigilância Sanitária, né? Então os quartos são quartos específicos, cada quarto para cada 6 interno, cada quarto com seu banheiro, né? Vai ter as salas de reuniões, refeitório, cozinha, a instalação bem moderna, tudo aquilo que não se encontra hoje em outros centros de recuperação, que um dia eles vão ter que se adequar a essa forma que a gente tem hoje, né? Além da estrutura física, vocês têm uma estrutura de atendimento. Nós temos aqui, por exemplo, o Dr. Mário Sérgio Lopes. Qual a função dele? O Mário Sérgio ele é coordenador geral e responsável pela instituição, né? Ele é farmacêutico bioquímico, né? E consultor químico, né? Então, a pessoa que está na área de recuperação, né, há 19 anos, né, trabalhando dentro de instituições. No meu modo de ver, né, eu que me tratei com ele, né, hoje é a pessoa mais capacitada, né, em toda a nossa região aqui para falar, né, em recuperação e trabalhar com recuperação, né? Muito bem, aqui no escritório está o doutor Mário Sérgio Lopes. Vai conversar conosco no programa Hora da Verdade. Verificamos aqui na parede, inclusive, vários certificados, vários diplomas que pertencem à qualificação profissional do doutor Mário Sérgio. O Ricardo falou, me tratei com ele. Que tipo de tratamento que você, como profissional, oferece para um dependente químico? Bom, primeiramente, né, bom dia a todos. Agora já... Pode atender o celular, não tem problema não. Dá uma desligada aí que a gente continua conversando. O tratamento depende do tipo de droga usada, né? Então, cada dependente tem um tratamento individualizado no sentido do seu tipo de adicção. Alguns é até para jogos, outros têm dependência de crack, outros dependência de ácido ou êxtase, né? Tem algumas pessoas dependentes de anfetaminas, principalmente o pessoal, os caminhoneiros, ok? Então, depende do grupo, né? A gente vai fazendo a derivação em cima do tipo de dependência que é causada por ele, né? Através de um plano de tratamento individual. Então, cada um tem seu plano de tratamento
que são avaliados semanalmente, além de as avaliações diárias que é feita de comportamental, né? Não quer desligar isso aí, né? E o problema é o seguinte: cada pessoa que chega passa por uma triagem e ali a gente já vai vendo quais são as dificuldades que ela possa ter aqui dentro, né? Após a triagem, a gente já faz um plano de tratamento direcionado. E também nós temos o diferencial de, se a pessoa já recaiu, já passou por tratamentos e recaiu, não precisa fazer um tratamento longo, e sim fazer um tratamento até, de repente, em 30 dias, fazendo uma prevenção à recaída. Ou seja, não precisa passar por longas internações, e sim, né, uma avaliação de onde errou, onde não errou, para poder, né, já estar de volta ao lar. E tanto que o tratamento é diferenciado, que possivelmente em 3 meses, né, em 90 dias, se a pessoa fez um bom tratamento e passou por todas as avaliações, né, necessárias, ela já pode retornar ao lar, em vez de ficar internado, por exemplo, um período de 9 meses ou 1 ano, como está sendo, ou até na Europa, por causa do vício de heroína, que são 2 anos de internação. A gente até assim faz um super intensivo de até 90 dias, ela estaria assim preparada já para um retorno ao lar, né? Claro que por acompanhamento depois, mas não precisaria mais ficar internado. Isso é um grande diferencial. Os centros geralmente utilizam muito a força espiritual, orações, reuniões, leituras da Bíblia, envolvimento numa vida mais religiosa. A gente percebe que existe aqui o diferencial no tratamento baseado exatamente na parte científica, não é? Não, vejam bem, toda a parte espiritual é importante, só que a gente não pode impor a sua espiritualidade no sentido das pessoas, né? A gente usa uma filosofia de narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos, onde se sempre respeita o poder superior de cada um. Então, a parte voltada para um resgate de espiritualidade é sempre no sentido ecumênico, ou seja, é naquilo que a pessoa acredita e não impondo regras, né? A espiritualidade, claro, é uma ferramenta muito importante em todo o centro, mas desde que seja respeitada uma linhagem que a pessoa acredita. Por exemplo, o usuário de droga, geralmente, a primeira coisa é que ele se afasta de qualquer forma de espiritualidade. Então, quando ele vem, ele pode dizer, eu sou evangélico, mas não, a família pode ter origem evangélica, mas ele já não acredita em mais nada a não ser na própria droga. O seu Deus passou a ser a droga, né? Então, a gente faz um resgate de espiritualidade de tudo aquilo que ele possa ter aprendido quando era menor ou pequeno, em cima de coisas boas, mas respeitando, né, a orientação de cada um. Por exemplo, tem espíritas, né, e tem pessoas muçulmanas, e então a gente sempre respeita aquilo que a pessoa acredita, para não tirar senão ela não vai para frente. E é uma das ferramentas, né? Tem a parte científica, a parte psicológica, importantíssima. Então, as etapas do tratamento sempre tem assim, uma meta, um objetivo e um método a ser alcançado. Eles têm que fazer trabalhos escritos, né? Ou seja, como se fosse um trabalho de faculdade, toda semana apresentar, né? Ler aquilo em voz alta, e abrangendo várias partes da vida dele, desde a infância, a juventude, a adolescência, até a idade adulta, o que aconteceu, o que não aconteceu, intercalado com o aprendizado dos passos propriamente dito, né? Que seria como se fosse degraus a eles serem galgados para poderem alcançar uma reabilitação diária, né? Tá certo, então. O Eduardo da Jori é o administrador, junto com o irmão que conversou conosco ainda há pouco. Queria falar com o Eduardo, para a gente saber exatamente, você que tem um membro da família que é dependente químico, como é que o seu filho, o seu marido, enfim, o seu parente pode viver durante um período aqui neste centro para se recuperar da dependência química? Quem vai dar todos esses detalhes é o Eduardo. O Eduardo da Jori Possamay é um dos administradores aqui do centro. Que tipo de protocolo, vamos dizer assim, precisa preencher uma família para colocar um filho aqui? Bom, a pessoa chega aqui na comunidade, né? Será bem recebida pelos coordenadores.
E aqui preenche uma ficha de inscrição com todos os dados, informações, né? E as pessoas que queiram ligar para conhecer aqui, marcar uma visita, nós temos o telefone que é o 3432-4348, o 9619-5188 e o 9676-8960. Né? Fica aqui localizado no posto 3, né? No município de Içara. Vocês têm vagas para quantos internos? 24 internos. Hoje a lotação está em quantos? Nós estamos com 10 internos hoje, no momento. Então tem mais de 14 vagas. 14 vagas. Muito bem. Idade a partir de 18 anos? Sim, a partir de 18 anos. Caso queira alguém que seja menor de idade, né, com uma autorização dos pais, né, preenche todos os dados e informações aqui, a gente também está acolhendo. Tá certo, então. Mais uma porta aberta no combate a essa influência muito maléfica para a comunidade, que é a influência da dependência química. Venha conhecer a casa, telefone, faça uma visita e veja que você tem realmente uma porta aberta para que a pessoa possa encontrar o caminho certo na vida. As imagens são de Luan Santiago e essa é mais uma reportagem de Beto Silva para a TV Criciúma, Canal 19.